Olá, concurseira, olá, concurseiro. Tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco para darmos prosseguimento ao estudo do Estatuto dos Servidores do município de Olímpia, São Paulo. Para você que não é inscrito, te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber notificações dos conteúdos lançados aqui no canal. Deixe o seu like, que vai nos ajudar muito, e dentro do possível compartilhe o nosso conteúdo, beleza? Você que está chegando aqui agora, nós já lançamos o primeiro vídeo sobre questões. Primeiro, são dois vídeos já, né? Tanto da lei orgânica quanto do estatuto, lá em forma de questões, beleza? Você pode dar uma olhada aqui na playlist do canal, que tem dois vídeos de lei orgânica, dois vídeos de estatuto, em forma de questões. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre o conteúdo, entrar na lei, né, e o estatuto propriamente dito. Bom, você pode também adquirir o e-book de questões, está na descrição. Opções: e-book de questões e mapas mentais, e-book de questões, mapas mentais e resumos estratégicos. Então, você estudando aqui com a gente, tanto a lei orgânica quanto o estatuto, você pode tranquilamente fazer a prova com o nosso material que está completinho e dedicar seu tempo para as outras disciplinas, um tempo maior. Então, vai lá na descrição, também tem um caminho para você chegar ao grupo do Telegram e ao grupo do WhatsApp, que lá nós só tratamos de leis municipais. Então, ó, descrição do vídeo tem essas informações lá, beleza? Então, bora aqui comigo, tá? Para você que não sabe o que é o Estatuto dos Servidores, na aula lá de questões eu dou uma explicação e faço um comparativo. Bom, você que está na iniciativa privada, você é regido pela CLT, são as consolidações, leis de trabalho. Ali tem deveres, direitos, né, obrigações, proibições, tanto, é lógico, da parte do empregador, também do empregado. Quando você vai, nesse concurso aqui especificamente, quando você for aprovado, você será regido pelo estatuto. Por isso que quando você vai no edital e lê, consta lá, o regime de contratação será o estatutário, tá bom? Então você esquece a CLT e passa a ser regido por esse estatuto aqui que nós estudaremos. Esse estatuto, ele não provém da CLT, ele provém da Lei 8.112, que é a lei que norteia os servidores da União. Só que esse estatuto, ele é adaptado para os servidores, né, do município de Olímpia, que tem suas particularidades, tá? Tem suas peculiaridades locais. Então, o estatuto ele vai ser adaptado à realidade do município, mas baseado onde? Na Lei 8.112, beleza? Dito isto, bora aí, ó, meter brasa no estudo. Disposições preliminares, falando aí do estatuto. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Olímpia, das autarquias e das fundações municipais. Quando ele fala de autarquia e fundações municipais, ele está basicamente falando para você que também ele vai instituir aí e vai tratar da administração indireta. Porque quando a gente fala de autarquia, sociedade de economia mista, fundações, a gente fala da administração indireta. E eu vou explicar isso aqui e também eu explico isso na lei orgânica. Por isso que é bom você estudar comigo aqui e lá. Artigo 2º. Para efeitos deste estatuto, considera-se, primeiro, funcionário público, pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Tá? O provimento efetivo depende de concurso público. Tá? O comissionado não depende de concurso público, ele é de livre exoneração, nomeação e exoneração. Inciso 2º, cargo público, conjunto de atribuições e responsabilidades representado por um lugar, instituído nos quadros dos servidores criados por lei, com denominação própria e atribuições específicas. O importante aqui é você guardar que o cargo público ele é criado por lei.
tá? E ele tem denominação própria e atribuição específica também. Vencimento, retribuição pecuniária básica, fixada em lei, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício das atribuições inerentes ao seu cargo e expresso em reais. Então, o vencimento, pessoal, ele é diferente do que, da remuneração. Vencimento é aquele valor fixo, é o salário. Já a remuneração, eu tenho o vencimento, tá legal? Que é a retribuição pecuniária básica acrescida de quê? Das vantagens pecuniárias e pessoais. Então, quando a gente fala de vencimento, é aquele valor básico, a retribuição pecuniária básica. Remuneração tem vencimento mais vantagens, ok? Título 2 do provimento do exercício e da vacância dos cargos públicos. Primeiro, quero que você entenda o que é provimento. Provimento, cargo vago, foi provido, tá? Foi preenchido. Vacância, o cargo preenchido ficou vago. Isso houve a vacância, ok? Então vamos falar um pouquinho aí sobre isso, ou esses mecanismos. Artigo 4º. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Isolados a gente fala daqueles que não têm uma progressão, beleza? Eu tenho aí contador, eu tenho auditor fiscal, por exemplo. De carreira a gente já tem administrativo, tem outros cargos aí. Parágrafo 1º. Os cargos de carreira são sempre de provimento efetivo, beleza? Depende de concurso. Os cargos isolados são de provimento efetivo ou em comissão, conforme dispuser a sua lei criadora. Aqui, por exemplo, onde eu trabalho numa autarquia federal, que nós temos aqui, por exemplo, um contador que ele não é efetivo, ele é comissionado, tá? É um cargo isolado. Mas nós temos contador aqui também, que é concursado, tá? Que é provimento efetivo. Agora, o provimento efetivo, ele passou por concurso, comissionado não. Mas também não impede daquele que é efetivo ser comissionado. É confuso? Não. Você vai aprender isso comigo, vai ficar tranquilo. Parágrafo único: é vedado atribuir ao servidor público encargos ou serviços diversos daqueles relativos ao seu cargo efetivo, exceto quando se tratar de cargo em comissão. Viu aí? Ele pode ser colocado em cargo de comissão? Pode. Eu aqui, por exemplo, eu não exerço um cargo comissionado, porque o meu é de chefia. Tá? Mas se o administrador quiser me colocar como comissionado, apesar de eu ser efetivo, eu posso. De substituição e de readaptação, observados os seus requisitos. Artigo 6º. A lei reservará um percentual de cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Isso a lei, basicamente, isso deve vir no edital, ok? Bora falar do provimento. Provimento é o ato administrativo através do qual se preenche um cargo público, com a designação de seu titular. Tá? Pegou lá o candidato que foi aprovado, aquele cargo a qual ele concorreu, tá? E ele vai ser provido por esse candidato, que se tornará um funcionário público. Artigo 8º. Todo provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da autoridade competente de cada poder. Poder a gente viu lá, legislativo e executivo. Beleza? Então, prefeito lá e quem for das secretarias, no executivo, legislativo lá, a galera que tiver no comando que vai dar posse, que vai prover os cargos do legislativo. Do dirigente das autarquias e fundações, observando os seguintes requisitos. Primeiro, nacionalidade brasileira, ter sido previamente habilitado em concurso público, ressalvado preenchimento de cargo de livre provimento em comissão, estar quites com as obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental comprovada em exame médico, atender às condições especiais previstas em lei para o provimento do cargo, possuir habilitação profissional para exercício das atribuições inerentes ao cargo, quando for o caso. Tá? Por exemplo, um advogado, tá? Vai lá para um procurador, aí o cara tem que ser formado em direito, enfim, vai ter as atribuições lá. Artigo 9º. Os cargos públicos serão providos por. Então, aqui nós vamos ver as formas de provimento.
E tem algumas que são bem parecidas aí, e criam uma confusão. Aqui a gente vai desdobrar uma por uma. Então vamos lá, as formas: nomeação, promoção, acesso, reintegração, reversão, aproveitamento, readaptação e transferência. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância do cargo efetivo isolado ou de início de carreira, a única forma de provimento será de concurso público. Tá? Então a gente falando aí, falou, cara, em cargo efetivo, concurso público. Não tem outro jeito. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vacância de cargo efetivo integrante de carreira intermediária ou final, só poderão ser preenchidas através do acesso, quando for conveniente para a administração. Tá? Nós vamos entender isso, não se preocupe. Então, bora lá para a nomeação. Artigo 10. Nomeação, ato pela qual o cargo público é atribuído a uma pessoa. A nomeação será feita em comissão, quando se tratar de cargo de livre nomeação e exoneração, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo cuja investidura depende de aprovação em concurso. Todas as etapas do concurso. Gente, guarda isso. Comissão não depende de concurso público. É ad nutum. Ad nutum, livre nomeação e exoneração. Efetivo. Tem que ter concurso público. Eu conheço alguém que é efetivo e não fez concurso lá no ano de 1000, não sei quanto. Cuidado, não é bem assim. Tá? Então, guarda isso. Concurso público para ser efetivo. Artigo 11. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação em concurso, cujo prazo de validade esteja em vigor. Tá? No caso nosso aqui, eu falo lá na primeira aula das vagas, né, da validade do concurso. A partir da homologação, o concurso, esse aqui, por exemplo, terá validade de 2 anos, que colocou no edital. Mas a validade do concurso ela é de até 2 anos, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período. Por que até 2 anos? Porque tem concurso que tem validade de 1 ano. Então, são pegadinhas, tá? Mas aí, ó, vai obedecer a classificação, tá? E o concurso tem que estar válido, né? Tem que estar naquele período de validade. Artigo 12. A nomeação para o cargo de carreira dar-se-á preferencialmente em cargo inicial. Artigo 13. A designação para a função de direção, chefia e assessoramento recairá, cuidado com esse termo, preferencialmente em servidor de carreira, não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Do concurso. Os concursos públicos reger-se-ão por instruções contidas em edital, que você já deve ter lido, hein? Tem que ler o edital, galera. Não pode se eximir de ler o edital. Você sabe qual a forma de avaliação da banca? Bom lembrar. Também a gente vai botar aqui o raio-x da banca de vocês, tá? Para ajudar vocês aí a matar questões aí. Isso é bem importante. Então vamos lá. Contidas em edital que conterá basicamente o seguinte: indicação do tipo de concurso, de provas e títulos. Quando a gente fala de provas, a gente fala aí de nível básico, médio, né, fundamental. Já provas e títulos, a gente fala até de superior, técnico também, pode ser enquadrado aí, superior, doutorado, enfim, mestrado, tá? A gente fala de provas e títulos. Indicação dos critérios de habilitação e classificação, indicação do prazo de validade do certame. Certame é concurso. Artigo 15. As normas gerais para a realização dos concursos serão estabelecidas em lei municipal específica. O prazo de validade do concurso será de até, né, se eu comentei com vocês, 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso aqui você não pode cair na pegadinha dele tirar esse até e será de 2 anos. Gente, isso aí é questão morta, hein? Isso é questão morta. Então é de até 2 anos. Artigo 17. Concurso, uma vez aberto, deverá estar homologado dentro do prazo de 6 meses, contados da data de encerramento das inscrições. Então, a homologação deverá ocorrer nesse prazo aí. E é importante você sempre lembrar, a validade é a partir da data da homologação. Da posse. Artigo 18. Posse é o ato através do qual o poder público expressamente outorga, dá poderes, né, e o servidor expressamente aceita as atribuições
e os deveres inerentes ao cargo público, adquirindo assim a sua titularidade. Ele passou a ser titular daquele cargo. Artigo 19. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Show. Parágrafo único. Somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Também aí nenhuma novidade. Artigo 20. A posse verificar-se-á mediante assinatura do funcionário e da autoridade competente, de termo lavrado em livro próprio, do qual constará obrigatoriamente o compromisso do funcionário de cumprir fielmente os deveres do cargo e os constantes desta lei. Parágrafo 1º. A posse poderá ser efetivada por procuração otorgada com poderes especiais. Esse parágrafo 1º aqui derruba muita gente. Porque quando você não tem conhecimento, você não leu, você não estudou, de alguma forma isso passou lá no seu estudo e você não prestou atenção. A posse pode ser efetivada por procuração? Pode sim, tá? Então vai lá, poderes especiais, deu esses poderes a uma pessoa e ela pode tomar posse legalmente. Artigo 21. A posse deverá se verificar no prazo de 30 dias e será contado esse prazo a partir de quando? Da data da publicação do ato de nomeação. Então, publicou, a administração publicou o ato de nomeação. Você tem 30 dias para tomar posse, tá? Mas poderá haver a prorrogação desse prazo, tá? Se você tiver um fundamento e a autoridade lá, a administração, aceitar. É isso que fala o parágrafo 1º. Prazo previsto neste artigo poderá, a critério da autoridade nomeante, ser prorrogado por quanto tempo? 30 dias, desde que assim requeira fundamentalmente o interessado e seja aceito, é lógico, pela administração. Beleza? Então, a posse aí, 30 dias. Poderá ter mais 30 dias? Sim. Entretanto, deverá ter um motivo aceito aí pela administração. Parágrafo 2º. A contagem do prazo a que se refere este artigo poderá ser suspensa até o máximo de 120 dias, a partir da data que o servidor demonstrar que está em possibilidade de tomar posse por motivo de doença apurada de inspeção médica. Cuidado, tá? No parágrafo 1º, ele fala aí de um motivo, mas ele não fala qual é, porque se for de doença, pode ser 120 dias, ok? Mas aí dependerá de inspeção médica. Parágrafo 3º, prazo previsto neste artigo, para aquele que antes de tomar posse foi incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data de desincorporação, a partir da data que ele sair, né, que for desligado, aí passa a contar o prazo. Artigo 22, tornar-se-á sem efeito o ato de nomeação, se a posse não se der no prazo previsto no artigo 21 e 30 dias. Olha só, esse ponto aí, cuidado, tá? Quando ele não toma posse, esse ato aí, ele se torna sem efeito, o ato de nomeação. Tá? É diferente depois do momento, se ele tomar posse, não entra em exercício, que ele é exonerado e nós vamos ver isso. Então, guarda essa informação. Tá lá. Teve o ato da nomeação e ele não tomou posse, esse ato não vai surtir efeito, ele vai ser tornado sem efeito. Nós vamos ver depois lá da entrada de exercício. Em exercício. Parágrafo único, início. A interrupção, o reinício e a cessação do exercício serão registrados no assento individual do servidor. Cada servidor tem o seu assento, suas anotações, sua matrícula, de toda a vida dele na municipalidade. Beleza? Artigo 23. O chefe imediato do servidor é a autoridade competente para autorizar-lhe o exercício. Tem muitos estatutos que trazem dar-lhe exercício. Aqui trouxe autorizar-lhe exercício, mas isso não vai diferenciar em nada. Tá? Então, chefe imediato do servidor que vai dar-lhe exercício, que a competência é dele. Artigo 24. O exercício do cargo deverá obrigatoriamente ter início no prazo de 30 dias contados da data da posse. Então, tomou posse, 30 dias para entrar em exercício,
da data da publicação oficial do ato. No caso de reintegração, que nós vamos ver, tá? No caso de reintegração, reversão e aproveitamento. Artigo 25, servidor que não entrar em exercício dentro do prazo previsto será o que? Exonerado do cargo, tá? Eu falei isso lá um pouquinho antes e volto a repetir. Beleza, tomou posse, teve o ato de nomeação e não tomou posse, esse ato ele se torna sem efeito, beleza? Teve o ato de nomeação, tomou posse, mas não entrou em exercício, ele já passou a ser servidor, porque ele tomou posse, não entrou em exercício, ele é exonerado, tá beleza? Guarda isso aí, essa informação. Artigo 26, o afastamento do servidor para participação em congressos, certames desportivos, culturais ou científicos poderá ser autorizado pelo prefeito na forma estabelecida em decreto. Para que haja essa autorização, cuidado, é decreto. Artigo 27, nenhum servidor poderá ter exercício fora do município em missão de estudos ou de outra natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos, sem autorização ou designação da autoridade competente. Isso aí não tem novidade, né, pessoal? Ressalvados os casos de absoluto convencimento a juízo da autoridade competente, nenhum servidor poderá permanecer por mais de 2 anos em missão fora do município, nem vir a exercer outra, senão depois de decorridos 4 anos de efetivo exercício no município, contados da data do regresso. Tá? Então, se ele se ausentou do município para a missão, isso ele não vai ficar por mais de 2 anos, porque não pode. Mas se ele ficou 2 anos e voltou, para ele tirar mais um, para ele ficar fora do município em missão novamente, deverá exercer efetivamente o cargo durante 4 anos. Aí depois ele pode pedir outra para sair para uma nova missão. Parágrafo 2º, independerá da autorização o afastamento do servidor para exercer função eletiva. Lógico que aí não depende de autorização. Tem o partido dele, está escrito lá, se elegeu, é um abraço. Artigo 28, servidor preso em flagrante ou preventivamente pronunciado ou indiciado por crime inafiançável terá o exercício suspenso da decisão final transitada de julgado. Parágrafo único. Durante a suspensão, o servidor perceberá apenas 2/3 da remuneração e terá direito às diferenças, corrigida monetariamente, se for absolvido, tá? Essa informação também é bem relevante. O camarada lá foi preso, beleza? Então ele está sendo julgado, receberá 2/3 da remuneração. No caso de absolvição, ele receberá aquele 1/3 acumulado que ele deixou de receber, beleza? Estágio probatório. Pessoal, estágio probatório é o período de 3 anos de exercício do servidor a partir de sua posse, caráter efetivo, durante o qual serão avaliados os seguintes aspectos acerca de sua vida funcional: assiduidade, disciplina, eficiência, aptidão e dedicação ao serviço, cumprimento dos deveres e obrigações funcionais. O estágio probatório, ele anda assim, ó, com a estabilidade. Por quê? Para o servidor adquirir a estabilidade, ele deverá vencer o estágio obrigatório, que é de 3 anos. Então, eu vou concluir, tá? Que a estabilidade ela vem após 3 anos, que é o tempo do estágio probatório. Parágrafo 2º. 2 meses antes do fim do estágio probatório, o Departamento de Pessoal solicitará informações sobre o servidor, seu chefe direto. Deverá prestá-las no prazo de 10 dias, né? Para ver se ele vai ser aprovado ou não. Parágrafo 3º. Caso as informações sejam contrárias à confirmação do servidor no cargo, ser-lhe-á concedido o prazo de 10 dias para que apresente defesa. Parágrafo 4º. Após analisar a defesa do prazo de 5 dias, não convencida a administração, o servidor será exonerado, ou se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Em caso de haver sido extinto, que ocupava anteriormente, será colocado em disponibilidade. Aí a gente já viu até formas de vacância, certo? Formas de provimento só nesse parágrafo 4º. Recondução nós vimos que é o que? Provimento. Disponibilidade aí, pessoal, é vacância, que nós vamos ver. Agora aí que vocês vão entender isso tudo comigo. Parágrafo 5º. A confirmação do servidor no cargo será feita através de homologação pela autoridade competente. Isso aqui eu vou explicar
essa parada aqui que no quarto aqui o servidor será exonerado ou se estável reconduzido ao cargo anterior, eu vou explicar a recondução, por isso que eu não vou falar aqui. Artigo 30. O servidor nomeado em virtude de concurso público adquirirá estabilidade após o que? 3 anos de efetivo exercício, que é o tempo do estágio probatório que eu falei para vocês. Artigo 31. Eu falei não, né? O Estatuto falou. Artigo 31. O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de decisão judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurado ampla defesa. Aqui, pessoal, ó, em virtude de decisão judicial, aí já é fora da administração, transitado e julgado. Aqui, balbal, não tem recurso. E no segundo momento aqui, mediante processo administrativo, que é o famoso PAD, muita gente confunde a sindicância com o processo administrativo. A sindicância, ela é um movimento prévio, beleza? Aí da sindicância poderá resultar o processo administrativo e do processo administrativo poderá resultar a demissão do funcionário. Mas a gente vai estudar sobre isso também. Da promoção. Artigo 32, promoção é a passagem do servidor de um determinado grau para o imediatamente superior. Artigo 33, a promoção obedecerá aos critérios de antiguidade e merecimento alternadamente. Então, para ele ser promovido, a gente vai ter lá critérios de antiguidade e merecimento. Então, vai o antigo e depois o que merece. O antigo que merece. É isso que ele fala. Artigo 34. Merecimento adquirido na classe. Parágrafo 1º. Não poderá ser promovido por merecimento servidor que, na classe em promoção, tiver sofrido quaisquer das penalidades previstas nesta lei. O merecimento, penalidades também a gente vai ver, tá? Lá na frente. O merecimento apurará-se-á em pontos, avaliados uma escala de 0 a 100 para cada um dos seguintes fatores: eficiência, dedicação ao serviço, peremptoriedade e iniciativa. Artigo 35. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício onde? Na classe. Tá, beleza? Não é o efetivo tempo dele lá no serviço público, não, naquela classe. Artigo 36. Para todos os efeitos, será considerado promovido servidor que falecer sem que tenha sido decretada, no prazo legal, promoção a que teria direito. Pô, mas isso aqui não tem nada a ver. Tem sim, porque aí aumenta o valor dele que vai para a família, pô. Certo? Artigo 37. Não poderá ser promovido servidor nos seguintes casos: quando não tem o interstício de 730 dias de efetivo ininterrupto exercício na classe, na data da instauração do processo das promoções, enquanto em estágio probatório é o balbal, não vai ser promovido. Se estiver suspenso disciplinarmente em virtude de decisão administrativa. Então, nesses casos aí, não tem promoção. Artigo 38. Servidor sujeito a processo administrativo disciplinar poderá participar do processo seletivo interno de que trata este capítulo, mas sua eventual aprovação será tornada sem efeito se sobrevier a procedência da penalidade aplicada. Então, ele está participando, está sendo lá, tem um processo, ele está participando, ele passou, beleza. Mas se ele for julgado e condenado administrativamente, ele não vai poder ser promovido. Artigo 39. O período em que o servidor estiver suspenso não será computado para efeito de promoção. Travou ele. Artigo 40. Será anulada a promoção feita indevidamente e, assim ocorrendo, será promovido quem de direito. Parágrafo 1º. Servidor indevidamente promovido não ficará obrigado a restituir a restituição do que a mais houver percebido, salvo se comprovado dolo ou má-fé da sua parte. Aqui fica meio confuso, porque não tem como ele se autopromover. Alguém vai promovê-lo, né? Então, como ele vai ter dolo ou má-fé? Se ele conseguir um esquema lá, mas tudo bem. Bora aí para o acesso, pessoal. Acesso é a passagem do servidor ocupante do cargo de provimento efetivo para outro cargo de classe imediatamente superior àquela em que se encontra, dentro da respectiva carreira e pronto. Acesso tranquilo. Agora aí nós vamos entrar nas que nós julgamos mais importantes, mais interessantes. Primeiro, reintegração.
Reintegração como macete eu trago para vocês. Reintegração de posse. Sempre que falar de reintegração, você liga a alguma decisão judicial, né? Tem até administrativa, mas alguma decisão judicial, que é exatamente do que trata o artigo 50, que é a reintegração, o reingresso, ele volta, né, no serviço público municipal de servidor demitido com o ressarcimento dos prejuízos em virtude de decisão que? Judicial. Artigo 51, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Aquele de que ele ocupava, ele vai voltar nele. Mas preste atenção. Parágrafo 1º. Se o cargo houver sido transformado, o servidor será reintegrado no cargo resultante da transformação, tá? Que se tornou aquele cargo agora. Até porque aquele cargo anteriormente ele não vai existir. Tá? Não vai ser mais aquele, melhor dizendo. Não vai ser mais aquele. Ele foi transformado, ele é outro. Tá? Já no parágrafo 2º, se o cargo houver sido extinto, acabou, não existe mais aquele cargo. O que acontece com ele? Ele é mandado embora? Não, será reintegrado em cargo de padrão e atribuições equivalentes, respeitadas a habilitação profissional. Tá? Artigo 52. Reintegrado o servidor, quem houver ocupado lugar, se não estável, será o quê? Exonerado. Beleza? Ou será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a qualquer indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Beleza? Para que você entenda, o camarada lá, o servidor, ele foi reintegrado. Existe alguém atualmente no cargo dele. Se esse alguém que está lá não for estável, ele é exonerado. Ou, se ele é estável, ele é reconduzido ao cargo de origem e ele não vai ter direito à indenização. Ou esse aí, pessoal, entenda, ele falando aí de reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto de disponibilidade, ele não está falando de quem está sendo reintegrado, não, hein? Ele está falando daquele que está ocupando o cargo do reintegrado. Beleza? Preste atenção, hein? Artigo 53. Transitada e julgada a decisão judicial que determinar a reintegração, o órgão incumbido na defesa do município representará a autoridade competente para que seja expedido o decreto de reintegração definitiva no prazo máximo de 30 dias. Artigo 54. O servidor reintegrado será submetido a exame médico e aposentado quando incapaz. Tá? Então, houve exame médico. Está apto, reintegrado. Incapaz, aposentado. Beleza? Reversão. Artigo 55. Reversão ao retorno do servidor ao serviço público municipal após verificação de que não mais subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Parágrafo 2º. Primeiro, a reversão de ofício não poderá ter lugar em cargo de padrão inferior àquela em que o servidor se aposentou. Vou voltar aqui para explicar isso para vocês. Bora aqui comigo. Presta atenção. Reversão. O servidor, ele foi aposentado, beleza? Veio sobre ele um mal, uma moléstia, que o incapacitou. Tá? Presta atenção comigo aí. E, julgado incapaz, ele foi aposentado. Só que existem inspeções médicas periódicas. Isso acontece no INSS, para quem aí conhece o INSS, mesmo aposentado. Né? Tem até prova de vida pode ser um desses mecanismos, enfim. Que não é o caso aqui, mas só para citar. Então, uma moléstia, ele foi julgado incapaz e foi aposentado. Beleza? Só que esse servidor começou a fazer um tratamento. O tratamento ele foi melhorando. Tá? E numa dessas inspeções, fora verificado pela junta médica que ele já tinha condições de voltar. Então, nós dizemos aqui que não subsistem mais os motivos que determinaram a aposentadoria dele. Aí,
Quando isso parte da administração, é de ofício. Essa reversão, essa verificação foi da administração. A administração falou: ó, você não tem mais os motivos de te levar à aposentadoria, você melhorou, então você tem que voltar. Nesse caso aí, ele não poderá ser revertido num cargo padrão inferior àquele que ele exercia quando foi aposentado. Tá legal? Parágrafo 2º. A reversão em qualquer caso só poderá se efetivar se ficar comprovada em inspeção médica a capacidade para exercício do cargo. Tá, isso eu expliquei a vocês. 54. A reversão far-se-á em cargo de idêntica denominação, atribuições e vencimentos ao daquele ocupado por ocasião da aposentadoria, ou se transformado no cargo resultante da transformação. Show de bola. Parágrafo único. Em casos especiais, a reversão poderá ser feita para outro cargo assemelhado, provimento efetivo, respeitada a habilitação profissional. Nada a acrescentar também. Artigo 58. Será tornada sem efeito a reversão, cassada a disponibilidade e exonerado o revertido, que não tomar posse ou entrar no exercício no prazo legal, que é de quanto? Que nós vimos lá no início, 30 dias. Salvo por motivo de doença comprovada em inspeção médica. Beleza? Então tem esse prazo. Artigo 59. Não será contado para a nova aposentadoria de disponibilidade período de tempo em que o servidor esteve aposentado. Não vai ser, até porque ele estava recebendo sem trabalhar. Ok? Do aproveitamento, pessoal. Artigo 60. Aproveitamento é o retorno a cargo público de servidor colocado em disponibilidade. Então, se ele foi colocado em disponibilidade, porque nós vimos lá, de repente o carro dele foi extinto, ou ele não tinha... Ele foi colocado em disponibilidade, ele vai voltar na forma de aproveitamento. Esse é o padrão do aproveitamento. Agora, parágrafo 1º. É obrigatório o aproveitamento do servidor estável em cargos de natureza e vencimento compatíveis, com anteriormente ocupado, respeitada a habilitação profissional e condicionada à existência de vaga. Parágrafo 2º. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade mediante inspeção médica e se o laudo médico não for favorável no exame médico, será realizado após decorridos no mínimo 90 dias. Terceiro, havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo do serviço, em caso de empate, o de maior tempo de disponibilidade. Aquele que tiver um tempo maior já em disponibilidade. Artigo 61. Aproveitamento far-se-á de ofício, respeitada sempre a habilitação profissional. Tá? De ofício, eu sempre falo para vocês que é a critério da administração. Tá? Por obrigação, por chamado da administração. Parágrafo 1º. É vedado aproveitamento em cargo de padrão superior ou ao do cargo anteriormente ocupado. Vai ser no mesmo. Parágrafo 2º. No caso de aproveitamento, se der em cargo de padrão inferior, o servidor aproveitado terá direito à diferença de grana, tá? Salário. Artigo 62. Será aposentado no cargo que ocupava o servidor em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado incapaz para o serviço público, ressalvada a possibilidade de readaptação. Tá? Readaptação, eu já vou até comentar aqui, tá? Que vocês já é adaptação. Ele passou a ter uma limitação, tá? Física, enfim. E ele vai ser readaptado num cargo que seja compatível com as suas condições, suas novas condições. Tá legal? Então, nesse caso aqui, se ele for julgado incapaz para o serviço público, ele será aposentado se ele não tiver a possibilidade de ser readaptado. Artigo 63. Será tornado sem efeito o aproveitamento, cassada a disponibilidade, exonerado o aproveitado que não tomar posse, não entrar em exercício no prazo legal, salvo por motivo de doença comprovada. Inspeção médica. Readaptação. 64. É a investidura de servidor em cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual, respeitada a habilitação profissional necessária.
Artigo 65. Readaptação dependerá sempre de inspeção médica e de existência da vaga, não poderá acarretar aumento do vencimento. Parágrafo único. O servidor perceberá a diferença de vencimento no caso de readaptação para o cargo de padrão inferior. 66. É vedada a readaptação para o cargo de provimento em comissão. Tá? Então, vou tirar aqui que a readaptação só ocorrerá para aqueles que são de cargo efetivo. Beleza? Da transferência, artigo 67, transferência é a passagem do servidor de um para outro cargo da mesma denominação. Atribuições e vencimentos pertencentes, porém, a órgão de lotação diferente. Parágrafo único. A transferência poderá ser feita a pedido do interessado ou de ofício. Então, aqui nos dois casos, quando interessar a administração ou quando for de interesse do servidor. Artigo 68. A transferência subordina-se à ocorrência das seguintes condições: atender à conveniência do serviço, ter o funcionário a habilitação profissional exigida para o cargo, existir vaga, efetuar-se para o cargo de igual padrão ou inferior se a pedido. Artigo 69. Não poderá ser transferido o servidor investido em mandato eletivo. Tá? Observação importante. Está inserido em mandato eletivo, não pode haver transferência. Artigo 70. Transferência por permuta, troca, né? Vem um, vai outro. Processar-se-á pedido escrito de ambos interessados, respeitados os dispositivos no artigo 68, que nós vimos. Parágrafo único. Permuta entre servidores da Prefeitura, da Câmara, das autarquias e das fundações públicas do município somente poderá ser efetuada a pedido dos interessados, mediante prévio consentimento das autoridades a que estejam subordinados. Bora aí para a remoção. Artigo 73. A remoção, que poderá ser feita a pedido ou de ofício, é a passagem do servidor de uma para outra unidade administrativa dentro do mesmo órgão, diferente de transferência. Parágrafo único. A remoção só poderá ser feita desde que respeitada a lotação de cada unidade administrativa, salvo casos de interesse da administração, que aí não tem esse problema. Feita a competente anotação no registro do servidor no prazo de 30 dias. Artigo 74. Dá-se-á remoção a pedido por motivo de saúde, desde que fiquem comprovados por inspeção médica as razões alegadas pelo interessado. Então, a remoção poderá ser, como nós vimos, a pedido ou de ofício. E no caso de remoção a pedido, será por motivo de saúde. Aplica-se a remoção disposto no 69 e 70 desta lei. Agora aqui voltar rapidinho, que é transferir o servidor em mandato eletivo, também permuta. Da substituição, artigo 76, bora aí que a gente já está finalizando essa aula, hein? Se anima, bora lá. Poderá haver substituição de servidor ocupante de cargo em comissão ou cargo efetivo, em seus impedimentos legais e temporários, desde que igual ou superior a 10 dias, observando-se as seguintes normas. Então, a substituição, pessoal, poderá recair sobre comissionado ou efetivo. O substituto deverá preencher os requisitos exigidos para o cargo. O substituto passará a perceber a diferença pecuniária existente entre o vencimento básico e o cargo do substituto e o seu vencimento básico. Isso acontece aqui comigo, pessoal. Às vezes eu vou sair de férias e eu vou botar uma pessoa para me substituir. Tá? Ele vai receber, porque o meu salário é maior do que o meu subordinado. A minha remuneração, salário, e também eu ganho um valor extra de chefia. Então ele vai receber essa diferença, tá bom? Ele vai ter que ter as funções compatíveis com as minhas, enfim. Mas ele recebe essa diferença. O substituto poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo de origem,
dificilmente ele vai optar, porque dificilmente ele vai ganhar mais. Fim do prazo de substituição, o substituto retornará ao seu cargo efetivo de origem e a diferença pecuniária percebida, se houver, não se incorporará ao seu vencimento básico, sob nenhuma hipótese. A diferença percebida a mais deverá ser lançada separadamente no comprovante de pagamento. Beleza. A substituição recairá sempre em servidores públicos. Não vai ser quem estranha a administração. E o 81, para a gente fechar, a substituição não gera, em hipótese alguma, a qualquer que seja o período de substituição, direito ao substituto de efetivar-se no cargo. Belezinha? Bom, fechamos mais uma aula. Você pode conferir a aula 1, 2 de exercício de estatuto, 1, 2 de lei orgânica aqui no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, pô, dá essa moral, ativa o sininho, deixe seu joinha, compartilhe nosso conteúdo. Vai lá na descrição, pessoal, e-book mapa mental, e resumo estratégico. Dá uma olhada lá no nosso material, você vai gostar, tá bom? Grande abraço. Entra no grupo lá do WhatsApp, do Telegram. Fui, até a próxima, nos vemos em breve. Um forte abraço.